Será que faz sentido investir nas maiores empresas de petróleo para tentar se aproveitar de um dos maiores mercados energéticos que o mundo tem hoje? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, vamos falar sobre o Óleo 11, um novo lançamento, um novo ETF disponível aqui no Brasil, né? Lembrando também que a Resulta Capital Wealth é totalmente independente, não ligada a nenhum banco, gestora ou corretora. Então comenta se você gostou ou se tem ativos relacionados ao óleo ou então ao petróleo. Vamos analisar aqui essa opção brasileira, tá bom? O Óleo 11, ele replica aqui o OIH, que é um ETF lá do exterior, da parceira da Investo, que é a Vanek. Então, chegamos aí a uma conclusão super óbvia de algumas gestoras aqui do Brasil, de que se a gente quer produtos novos e inovadores no Brasil, é mais fácil pedir caso a parceira deles já tenha lá no exterior. Então, a Investo, até onde eu sei, pertence ao grupo Vanek, que é uma gestora gigante lá de fora. Então, acho que é muito mais fácil eles lançarem ETFs que já existem apenas aqui no Brasil, tá bom? Então, o Óleo 11 justamente replica o OIH da Vanek, lá da Bolsa de Nova York, e oferece exposição às maiores empresas de serviços de petróleo listada nos Estados Unidos. Esse aqui é um ETF que está começando na faixa dos R$20, então cota bem acessível, uma coisa que algumas pessoas aí pedem. Taxa 0,35, vamos falar mais daqui a pouco. Patrimônio aqui super recente com formador de mercado, horário padrão, né? De vez em quando aí, quase sempre presente. Tem esse índice aqui que pega ali as 25 aspas aqui maiores empresas relacionadas a esse setor: exploração, produção, companhias aqui com equipamentos e perfuração de poços de petróleo. Tem toda a tese aqui em relação a essa indústria energética. Tem demanda constante? Tem muita discussão, né? Comenta aí para mim se você acha que o petróleo vai perder muito espaço na matriz energética global. Tem muita questão aí de carros elétricos. Se os carros elétricos começarem a dominar toda a indústria, por exemplo, né? Será que o petróleo cai em desuso porque vão usar menos gasolina ou então diesel e assim por diante? E eles têm aqui algumas regrinhas que eu vou detalhar logo mais em relação à receita. Então, 50% tem que ser ligado a serviços de petróleo, resultando em uma carteira concentrada nas maiores prestadoras globais de oil services. Resulta a cultura aí, né? Bom, então esse aqui é um ETF de empresas de petróleo. O pessoal queria muitas vezes um ETF que só replica o preço do petróleo. Isso também é possível fazer. A Investo trouxe aqui uma abordagem de comprar empresas relacionadas a petróleo, que está também intimamente ligado ao preço do petróleo, tá? Querendo ou não, tem uma certa... reflete um pouquinho, né? Então, olha só, o Óleo 11, ele tá aqui no Brasil, aqui na B3, e ele está replicando lá da NYSE o ETF da Vanek OIH, tá bom? Lá fora é um ETF gigantesco, com bastante liquidez. Tem a taxinha um pouquinho mais salgada lá de fora, né? 0,35, né? Fora ela é um pouquinho mais salgada, mas é um ETF muito mais satélite, a gente já vai entender ao longo aqui do vídeo, tá bom? Então você tem as 25 maiores empresas desses serviços de petróleo listados nos Estados Unidos. E aí eles mostram que não é apenas empresas americanas em si, elas têm que estar listadas nos Estados Unidos. Então a maioria delas aqui está com uma sede americana, 50%, depois vem Curaçao, Reino Unido, dentre outros centros de energia. E eles trazem aqui as maiores posições, pelo menos desse momento. É claro, o índice ele é dinâmico e ele vai replicando, né? Já vamos falar um pouco dos resultados e das comparações aí com alguns índices mais conhecidos e famosos. E eles trazem aqui então o porquê que esses serviços de petróleo tanto importam. Então não necessariamente são empresas que só vendem petróleo, né? Tem toda uma cadeia de serviços e de produção em si desses produtos relacionados a petróleo que essas empresas também podem apoiar. Ó, fornece equipamento, tecnologia, serviços necessários para localizar, perfurar e produzir petróleo e gás. Então não é só sair vendendo, são coisas diferentes, tem toda uma cadeia aqui de produção produtiva e de fornecer equipamentos também que essas empresas podem atuar. Você também fica exposto aqui a essa alavancagem ao ciclo de CAPEX. Então, as empresas aqui, pelo material, tiveram aqui anos de subinvestimento global nesse tipo de investimento. E agora, possivelmente, elas estão retomando vários gastos e investimentos que são na casa dos bilhões tranquilamente. Principalmente aqui, ó, offshore e deep water, que provavelmente são aquelas modalidades em que tem a exploração de petróleo mais afastados da costa ou então muito, muito profundamente. E você indiretamente está exposto aqui de forma alavancada, porque toda vez que você investe bastante dinheiro para tentar aumentar a sua produção, né, para tentar melhorar ali a quantidade que você consegue produzir de petróleo, ou então serviços e produtos relacionados a ele, se o preço dele também sobe, você indiretamente ganha mais dinheiro, né? Você está produzindo mais e está ganhando mais, porque o petróleo em si também está valendo mais. Isso acontece de forma parecida, não é exatamente igual às mineradoras de ouro, por exemplo. Então, quando você compra ali um ETF que tem várias mineradoras de ouro, você também fica exposto indiretamente ao preço
preço do ouro, porque se ele sobe, elas tendem a lucrar mais. Então você indiretamente está ali alavancado, entre várias aspas, porque você não está só ligado ao preço daquela commodity, ao ouro ou então ao petróleo. Você está ligado também ao resultado que essas empresas vão ter em relação aos investimentos que elas fizeram e também em relação ali ao preço que a commodity meio que está oscilando. E a gente sabe que o petróleo é muito volátil, né? Isso aí, putz, vamos ver o gráfico daqui a pouco, mas é super relevante. E é um setor aqui, ó, de alta barreira de entrada. Altíssimo, né? Para você criar um canal no YouTube, abrir lá o Investidor 10 e criar uma carteira que você está fazendo, ninguém sabe se é verdade ou se é mentira, é muito fácil. Agora, para você ter uma petroleira, petrolífera, empresa que perfura poços aí, mas a barreira de entrada é gigante, são bilhões, às vezes trilhões de dólares investidos ao longo de muitos anos, tecnologia absurdamente alta e você tem que ter, cara, conhecimento e equipe. Não é fácil, né? Tanto é que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas empresas que relacionam atividades desse sentido. A gente até queria mais, mas é muito difícil mesmo. E eles explicam o que faz efetivamente uma empresa de oil services. Então não são simplesmente as petroleiras, são essas empresas que fazem todo o trabalho técnico para o petróleo sair lá do chão e aí virar outras coisas, né? Então tem a perfuração, equipamentos, serviços de posto e offshore e subsea. Eles falam também sobre a quantidade de petróleo que ainda é usada, tem uma demanda muito, muito grande. Eles falam também, né, mesmo com os carros elétricos, a energia limpa vinda, ainda tem muita tendência aí do mundo verde, né, sem tanto petróleo, é verdade, mas o mundo ainda depende muito, muito do petróleo. Cara, aqui, vamos lá, né? Existe todo um lobby global em relação a isso. Ninguém aqui vai achar que é só pelo mundo verde, ou então que o petróleo é bom, ou que ele é ruim. Cara, existe um lobby gigantesco, quem controla a maioria da matriz energética ganha muito dinheiro. Isso é um fato, tá? Não é discutível. A grande questão é que esse tipo de ETF, quando você compra ele, você entende que o petróleo continuará sendo muito útil na continuidade, muito usado em diversas cadeias produtivas, diversos tipos de produtos, não é só gasolina, né? Gasolina de carro tem tudo a ver, mas tem várias outras coisas que envolvem petróleo também. E como você está comprando ali muitas empresas que não necessariamente são aquelas que vendem o petróleo, mas elas ajudam a extrair, né, e serviços relacionados a essa atividade, você às vezes até está entendendo que vão ser aplicadas e encontradas outros tipos de soluções e outros tipos de aplicação do petróleo que ainda não tem tanto hoje. O exemplo, por exemplo, da gasolina, né? Se os carros elétricos dominarem toda a indústria e não tiver mais carro a gasolina, por exemplo, que é um absurdo, muito improvável, né? Você está supondo, caso compre esse tipo de ETF, que o petróleo continuará sendo extraído, né? Produzido, explorado e usado talvez em outros tipos de aplicação do dia a dia, né? Então não precisa ser só gasolina, você vai encontrando ali outras atividades e outras aplicações. Olha aí, ó, 104 milhões de barris usados por dia. Cara, é muita coisa, né? Petróleo ainda move muitos carros, caminhões, aviões, navios. É difícil trocar alguns desses casos aqui por eletricidade, dentre vários outros números aqui que mostram que essa indústria não tá no fim da sua vida útil, né? Comenta pra mim aí, isso aqui é polêmico, né? Isso aqui é só pra quem deixou o like e se inscreveu no canal. Comenta se você acredita que o petróleo vai cair em desuso ou se ele ainda vai ser ali o grande rei, né? O grande líder da matriz energética em relação ao mundo todo. Como que o petróleo chega até você? Eles mostram que as empresas que estão lá no Óleo 11 atuam em cada etapa dessa produção e dessa chegada até você, pessoa física aí da sua casa, né? Olá, então tem a exploração, encontrar onde há petróleo. Eles mostram aqui várias das empresas que estão ali participando indiretamente dessas atividades, né? E essas empresas, individualmente, você pode comprar, mas você vai apostar, vamos dizer assim, numa tese específica, ou você pode comprar um ETF que compra várias delas, e aí você meio que se expõe a várias partes dessa cadeia de valor, tá bom? Então tem aqui, ó, SLB, CLB, na perfuração, que é furar o poço até o petróleo, na terra ou no mar. Tem mais empresas. Complementação, preparar e estimular o poço para produzir. Depois tem os equipamentos, que instalar os tubos, válvulas, assim por diante. Faz a produção, manter lá aquele poço que foi construído, produzido ali por muitos e muitos e muitos anos. Aí sim você vai ter o óleo produzido e vai para refinaria, enfim, esse é o resultado ali para gerar vários tipos de produtos e assim por diante, né? E eles resumem tudo aqui que em cada etapa tem uma empresa de serviços que trabalha. Quanto mais o mundo perfura, produz e mantém poços ali funcionando e retirando o petróleo de lá, maior a receita dessas empresas. E é exatamente isso que o Óleo 11 investe. É legal porque pelo menos aqui você tem uma exposição às diferentes partes da cadeia de valor. Porque às vezes você tem lá, sei lá, somente empresas na perfuração. E aí por algum motivo a perfuração para por muitos anos, não aquelas que já estão perfuradas, mas as novas perfurações param. E aí você fica com o setor meio paradão, né? Isso pode acontecer, é meio improvável, mas pode acontecer. Talvez 1 ou 2 anos
anos ruins, assim por diante. Então você tem a exposição em diferentes partes da cadeia de valor e você indiretamente está diversificando não apenas o risco entre as empresas, mas também aos tipos de serviços que elas operam. Isso é importante para você não concentrar tudo num setor que, putz, ficou mal por 10 anos justo quando você comprou, né? Isso acontece toda hora. Eles falam aqui que o petróleo segue muito essencial. Foi a pergunta que eu fiz para você comentar, né? Comenta para mim, cara. Quero muito saber a sua opinião. Eu não sou especialista em petróleo e eu vou explicar no final do vídeo também alguns detalhes de que você também não precisa ser. Eles reforçam que depois de muitos anos de baixo investimento, o capital voltou para o petróleo. Essas empresas de serviços são as mais beneficiadas porque elas vão ter muito serviço para fazer, muita furação, muita exploração de forma geral, fornecer serviços, equipamentos, assim por diante. Falam aqui sobre a OPEP, sobre os Estados Unidos, sobre esses serviços aqui para altíssimo valor, que são os offshore e deep water. China e Índia mantêm aqui uma demanda firme por décadas ainda de petróleo. Mostram aqui um pouquinho sobre o histórico que teve. Então teve a queda de 2014 a 2020, 22 a 24 a virada. Cara, guerra e segurança energética realmente trouxe muito balanço para esses setores, para esse assunto. O negócio realmente balançou demais, né? Vou mostrar depois uns gráficos. O petróleo tinha chego aqui a valores negativos, né? O preço dele, enfim. E aqui eles mostram que tem essa tal oportunidade, claro, sempre com ressalvas dessa questão aqui da demanda forte e oferta apertada para esse novo ciclo. E eles explicam então essa virada de ciclo com esse setor que está barato porque ficaram muitos anos sobrevalorizados. Chega a ser uma oportunidade rara aqui, segundo eles, né? Então, o mundo cortou todo esse investimento, a demanda está batendo recordes aqui, 25, investimento volta a crescer, e aí você então tem esse dinheiro entrando e crescendo, né? Que vai beneficiar quem faz os serviços, que são essas empresas aqui do óleo 11. E a tese aqui do ETF é você estar exposto a empresas relacionadas a esses serviços de petróleo que vão se beneficiar da retomada de investimentos, que vão se beneficiar desse mercado girando mais, vão ganhar mais dinheiro e vão naturalmente se valorizar mais, né? Mostra aqui um pouquinho do índice, então ponderado por capitalização de mercado, Free Float, modificado, que mede o desempenho das 25 maiores e mais líquidas empresas de serviços de petróleo listadas nos Estados Unidos. Não são exatamente só petroleiras, né? Elas são empresas de serviços de petróleo listadas nos Estados Unidos, mas com outros países ali de sua nacionalidade, vamos dizer assim. Elas estão listadas nos Estados Unidos. Equipamento, serviço, perfuração e nomes globais listados lá, né? 50% das receitas em equipamentos ou serviços, ou então perfuração de petróleo, com 25% para componentes atuais. Então eles colocam aqui alguns filtros de elegibilidade para você ter ali as empresas que realmente têm muito da sua receita relacionada a esses tipos de serviço. Porque algumas delas também têm outras coisas que elas fazem, né? Então a própria empresa ela também tem sua diversificação interna de receitas e serviços e produtos. Eles colocam aqui algum filtro para que tenha grande parte disso relacionado aos serviços de petróleo. Teto de 20% por empresa, isso aqui é importante porque são poucas, né? São 25. A chance de alguma delas ficar muito grande é maior e eles rebalanceiam trimestralmente, fazem uma reconstrução semestral. Interessante, né? As top 10 posições elas estão aqui e também tem aqui a diversificação geográfica, claro, com os Estados Unidos puxando fortemente aí, né, a concentração desse tipo de empresa. A gente sabe, né? O mercado americano é muito ligado também ao petróleo, a questão energética, então tem muitas empresas que são listadas nos Estados Unidos, mas que também são dos Estados Unidos. Resumindo tudo, então, tem esse panorama aqui de 4 motivos para você investir no óleo 11, segundo a galera da Investo. Um abraço pro pessoal da Investo, apresentações realmente muito boas, facilitam muito o nosso trabalho. Tem aqui a demanda de petróleo resiliente, posição Pure Play, então você está comprando empresas super concentradas, né? Uma carteira concentrada nas maiores prestadoras globais, sem diluição em petroleiras integradas, perdão. Falam aqui sobre aqueles anos de subinvestimento, então as petroleiras estão voltando a gastar bastante na exploração e essas empresas atendem as petroleiras que estão gastando nesses tipos de serviço, elas precisam de mais petróleo, né? E essas empresas que fornecem, né? Como vocês sabem, não tem uma em qualquer esquina. Eles falam aqui que os múltiplos estão descontados, tem ali uma assimetria atrativa nesse cenário com a oferta apertada. Eles mostram aqui algumas comparações com o Ibovespa, o IH, beleza? Aqui acho que a janela é um pouco pequena, só 12 meses. Eu vou trazer ali o gráfico completo aqui pra gente comparar, tá? E aqui o resumo novamente, então são 25, 26 ativos nesse momento, mas são as 25 empresas ali desse grande setor, que, cara, tem aqui as duas taxas, né? Então a taxa do fundo investido 0,35, que é lá de fora, e a taxa da Investo 0,35 aqui do Brasil também. Rebalanceamento semestral especificamente. Você está exposto ao dólar, que isso aqui é muito importante para quem está comprando ali esses tipos de empresas de serviços de petróleo globais. Tem ali os 15% sobre o ganho de capital, essa diversificação entre empresas e também entre países, e você tem um ativo que não paga dividendos. Então ele reinveste tudo aquilo que essas empresas pagarem diretamente conforme o índice manda, tá? Bom, aqui eu trago só para quem tá curioso, né, um pouco da correlação visual, bem por alto aqui, Cara, eu coloquei aqui o Crude Futuros, tudo em dólares, e também aqui o ETF OIH, que é o ETF lá da VanEck, que é como se fosse
esse óleo 11 em dólares, né, o ETF original. E a gente percebe que tem uma correlação muito grande do preço do petróleo, estou olhando o mercado futuro, mas é, né, bem parecido com o próprio preço do ETF, né? Em alguns momentos você tem, então, alguma descorrelação de certa forma, tá? Aqui a gente até tem, quem lembra desse dia, cara? Eu assisti ao vivo isso aqui, quando o preço do petróleo foi para negativo, né? Lá durante a pandemia, que ali foi problemática, né? Preço do petróleo futuro. E aqui eu trouxe tudo em reais agora, comparando o S&P 500, o BOVA11, que já é em reais, e o OIH, é praticamente o óleo 11 simulado, praticamente a mesma coisa, tá bom? E eu trouxe aqui um prazo mais longo aqui, só pra gente comparar algumas dessas questões dos setores, tá? Então, puxando aqui, 10 anos para trás, mais ou menos, o S&P 500 levou dos dois, como quase sempre, né? Ok, mas o ponto aqui não é você só avaliar qual que sobe mais. Nunca deve fazer isso. A gente tem que olhar, claro, um pouco de qual subiu mais e tal, mas a gente olha também volatilidade, correlação e assim por diante. Também tem que entender a questão de como os setores e essas propostas, né, que eu tô mostrando no gráfico, são bem diferentes. Podia ficar fazendo isso aqui com qualquer ativo, né? A S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, não tem nada a ver com especificamente petróleo ou exploração de serviços ou petroleiras ou qualquer coisa assim. Tem muita tecnologia, inclusive. BOVA11, que é a nossa média brasileira, e aqui essas empresas super relacionadas ao setor aí de serviços de petróleo, né? Então, em diversas janelas, esse ETF, ele tá perdendo dos seus, né, benchmarks ou dos seus comparativos. Contra o S&P 500 também não vejo muito sentido ficar comparando, eu trago como um benchmark de mercado para você entender e para você meio que fazer a exposição para entender, né? Mas aqui quando a gente pega, por exemplo, grandes fundos ali de 2021, que é uma outra janela, a gente vê que esse ETF já tem uma recuperação muito melhor do que o S&P e também muito melhor do que o Ibovespa, né? Pegando aqui de 21 até agora. Ou seja, dependendo da janela, você pode ter sim esse ETF que é mais concentrado, batendo esses índices de mercado e assim por diante. Esse é um tipo de ETF que a gente chama de satélite na carteira, pelo menos na minha opinião, né? Por quê? Esse é um ETF que compra apenas 25 empresas, de forma geral, super relacionadas e super nichadas a um setor muito específico que naturalmente já é bastante volátil. Então são empresas relacionadas ali a esses serviços de petróleo, super ligadas ao preço do petróleo e também a essa atividade econômica, vamos dizer assim. Então você tem uma diversificação em relação aos países, você tem diversificação em relação às empresas, você tem diversificação até em relação a qual cuida de cada parte da cadeia da produção geral, né, desses serviços de petróleo. Porém, tudo está embaixo do grande guarda-chuva do petróleo. Se esse tipo de uso energético cai em desuso ou então os investimentos para novos pontos de extração e de exploração, ele também cai no desuso, essas empresas tendem a lucrar menos, elas tendem a perder o preço na bolsa e o ETF tende a cair, tá? É meio que assim que funciona. Claro, se você tem uma tese diferente e acredita que o petróleo vai continuar sendo muito utilizado, inclusive crescentemente, mais extrações, mais postos, mais uso de forma geral do petróleo, aí você pode se expor a essas empresas sabendo dos riscos. E a gente chama de satélite porque ela tem o ETF tem essa concentração muito maior nessas empresas e ele também carrega um número de empresas menor. São só 25 ativos que, você está diversificado, mas ainda assim concentrado. Então a gente chama de satélite porque ele tem um risco maior, você assume mais risco porque não está tão diversificado. E geralmente, aí é uma tese pessoal de cada um, eu quero saber a sua opinião, né? Geralmente são posições um pouco mais táticas. Você não fica carregando aqui esse tipo de estratégia por muitos e muitos anos com uma posição muito, muito grande na sua carteira. Isso é muito incomum, mas eu quero saber a sua opinião, como é que você faria. Tem que lembrar também que o óleo 11, caso entre na sua carteira, assim como outros ETFs que são mais concentrados de poucos setores, ele tende a ser uma pequena fatia de todo o seu portfólio. Você ainda tem outros tipos de exposição global, outros tipos de exposição nacional, renda fixa, pré-fixada, pós-fixada, IPCA+. Talvez você busque ETFs ou ativos que pagam dividendos. Então, o controle total dessa carteira, da sua exposição, é muito mais importante que você, ficar falando, pensando, será que eu compro o óleo 11 ou será que eu compro aquele outro ETF mais concentrado? Primeira pergunta que você tem que se fazer como investidor é: qual que é a minha carteira hoje e para que objetivos ela está apontando? Para que prazo que ela está me mandando ir? Esse conjunto de coisas, que é o somatório de vários pequenos ativos e de várias estratégias para a sua realidade, é o que compõe de fato uma boa carteira e um bom plano. Se você não sabe montar uma boa carteira e ter um bom plano de investimentos, você tem que conhecer a Central Resulta Capital. Estou deixando aqui esse QR Code. Ela não está mais à venda, eu tirei do ar, porque eu vou fazer uma promoção especial em muito breve, tá? Então, se você gostar da Central e tiver interesse, eu adianto para você a promoção, mas se não, dá uma olhadinha, reflita se você tem um plano, uma boa carteira, sabe a diferença de Core Satélite e gosta aí de investir para médio e longo prazo
listados com ETFs, seja de acumulação ou que pagam dividendos. Bom, e se você gosta de ETFs, mas ainda não investe em ETFs e quer saber como começar da forma mais tranquila e sem estresse, você tem que começar pelos ETFs de renda fixa. E nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar alguns detalhes importantes de diferentes tipos de ETF de renda fixa que você precisa tomar muito cuidado para não cometer nenhum erro, né? Porque tá cheio de ETF que é bom, tá cheio de ETF que é ruim também, depende muito da sua realidade e você precisa saber escolher. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.